volta com o Docton Entrevista aqui pela Docton TV e, como eu disse hoje, com uma conversa das mais ricas de conteúdo, de história, conversando com Anita Prestes, aqui em Vitória, presente para uma palestra aos alunos da rede de ensino Docton e uma conversa interessante conosco aqui do Docton Entrevista. Anita, vamos falar um pouco sobre o filme. Talvez boa parte dos brasileiros tenha conhecido essa história tão rica através do filme. E eu acho que tem uma importância muito grande para chegar onde se precisa realmente com essa história. Mas o retrato do filme, você concorda com a fidelidade dos fatos que estão ali? O filme é um filme bonito, né? Emocionante, porque a própria história em si é emocionante, né? E o filme consegue transmitir isso, né? Teve uma repercussão muito grande no Brasil, pelo que me consta, mais de 4 milhões de pessoas assistiram o filme, né? Se emocionaram, né? O filme, no fundamental, é um filme positivo porque retrata, né, o crime que foi cometido pelo governo de Getúlio Vargas, né, e pessoalmente, inclusive a responsabilidade de Getúlio Vargas na extradição da minha mãe para a Alemanha de forma totalmente ilegal, né, clandestina, quer dizer, ela tinha todo o direito de permanecer no Brasil, porque ela estava casada com um brasileiro, né, e ia ser mãe de um filho brasileiro, né. Então, do ponto de vista institucional, constitucional, foi uma aberração essa extradição dela para a Alemanha. Então, o filme retrata bem isso, né. O filme apresenta os comunistas de uma forma simpática, o que também é algo positivo, porque tradicionalmente, né, o anticomunismo no Brasil sempre foi e ainda é muito acentuado. Então o filme mostra que os comunistas são gente como todo mundo, né? E isso também eu acho que é positivo. Agora, tem outro aspecto, se a gente comparar o filme com o livro do Fernando Moraes, né, o livro Olga, no qual o filme se baseou, o filme é muito mais fraco, evidentemente, né? Porque o próprio diretor do filme, né, o Monjardim, me lembro na época que o filme foi lançado, ele fez declarações dizendo que ele não estava interessado nem na história, nem na política, nem na história do Prestes, que ele queria apenas retratar uma história de amor que ele tinha achado muito bonita. Então o filme fica realmente só nesse aspecto, né, do romance, do amor, né, e uma série de aspectos que seria importante ter mostrado no filme quase não aparecem. Por exemplo, a grande campanha dirigida pela minha avó paterna, Leocádia Prestes, né, pela libertação dos presos políticos no Brasil, pela libertação da minha mãe e minha, na medida que eu nasci, né, numa prisão na Alemanha, praticamente não aparece no filme, aparece assim de forma muito ligeira, né? Eu queria te perguntar especificamente sobre esta passagem do filme, que eu acho que é interessante chamar a sua atenção. O ato da sua entrega foi retratado da forma correta? Ficou uma forma que parece assim, por exemplo, o próprio momento, né, em que eu sou entregue à minha avó e à minha tia, parece que as duas foram lá sozinhas e conseguiram isso. E na realidade foi bem diferente, né? Na realidade elas não foram sozinhas, elas foram acompanhadas por um grande advogado francês, que fazia parte dessa campanha mundial. Foi o resultado de uma pressão internacional muito grande, em que elas foram várias vezes à Alemanha. Esse advogado era uma pessoa que tinha contatos na Alemanha. Então, com essa pressão toda que foi possível me resgatar, senão elas sozinhas não teriam conseguido nada, não teriam nem recebido, né? Então, essa parte não aparece, a importância da solidariedade internacional. Eu, às vezes, até costumo dizer que eu sou filha da solidariedade internacional. Se não tivesse havido essa grande campanha que estendeu pela Europa, nos Estados Unidos, na América Latina toda, foi até países até Austrália, Nova Zelândia, essa campanha se estendeu, né? Então, essa solidariedade internacional foi fundamental para que a minha vida fosse salva. E da minha mãe não foi possível, porque ela era uma comunista muito comprometida, com a cabeça a prêmio na Alemanha. Sim. Não houve força suficiente desse movimento para conseguir a libertação dela, né? Outro aspecto do filme que ficou, eu acho, que prejudicou, né, o próprio filme, foi o final, né? Que enquanto o livro do Fernando Moraes termina com a derrota do fascismo, com Prestes sendo libertado no Brasil, que ele estava preso, né, participando de um grande comício em São Paulo, o filme termina com a morte, com o assassinato dela numa câmara de gás, né? Correto. Então não mostra ao público, né, que o fascismo foi derrotado, que valeu a pena lutar, né, valeu a pena todos aqueles sacrifícios,
porque, ao fim e ao cabo, o fascismo foi derrotado, né? Uma vitória fundamental, né? O mundo teria sido outro, a história teria sido outra se o fascismo não tivesse sido derrotado naquele momento. Mas podemos destacar o filme como uma peça importante para mostrar essa parte da história? Eu acho que sim, que o filme tem desempenhado um papel importante, até porque devido a todo esse período ditatorial, né, de regime ditatorial de mais de 20 anos, né, essa história tinha ficado apagada, não se podia falar, era proibido, né, então novas gerações não conheciam. Então tanto o livro do Fernando Moraes, mas o filme sempre tem maior penetração que o livro, né, contribuiu para que a história se tornasse mais conhecida, para que as pessoas se interessassem, né? E que muita gente, inclusive, fosse procurar o livro do Fernando Moraes para ler. Então, eu acho que para os jovens é muito importante ler o livro do Fernando Moraes. Trazendo um pouco mais para a atualidade, Anita, como você vê o trabalho da Comissão da Verdade atualmente? Olha, a Comissão da Verdade eu acho que é, digamos assim, um avanço muito limitado. E foi criada com uma contradição, né, muito escandalosa, que por um lado vai pesquisar, né, a verdade, pesquisar o que aconteceu, as torturas, as barbaridades que foram feitas durante o período ditatorial, mas os responsáveis por isso não serão punidos. Então essa contradição é realmente gritante, né? Mas a própria dinâmica, né, do trabalho da Comissão da Verdade, do surgimento de comissões de verdade em grande parte dos estados brasileiros, em diversas instituições, tem levado a que se avance nessa luta que eu acho fundamental para rever a lei da anistia. É um absurdo, né, que torturadores não sejam punidos, quando existe uma legislação internacional, da qual o Brasil, inclusive, é signatário, em que tortura não é considerado, né, crime passível de anistia. Então, a condenação desses torturadores que estão aí livres, que vão e fazem depoimentos ultimamente de público, né, contando as maiores barbaridades que eles mesmos cometeram e não se arrependem e saem e voltam livremente para casa sem serem punidos, né, acho que isso é algo revoltante para qualquer pessoa de bem, né, não precisa ser de esquerda para isso, qualquer pessoa de bem, né? Então, acho que a pressão da opinião pública é fundamental. Mais uma vez, a organização popular, a pressão das diferentes entidades, né, manifestações públicas, são importantes para que se avance no sentido de que realmente seja revista essa lei da anistia, né? Já houve algumas vitórias nesse sentido. Agora, nessa última semana, né, a pedido do Ministério Público, né, um juiz federal, né, decidiu, né, abrir processo contra 5 militares, né, que reconhecidamente foram torturadores. Estão vivos ainda, porque grande parte já morreu, o tempo está passando, né? O pessoal está morrendo sem ser punido. Sem ser julgado, né? Sem ser julgado, sem ser punido. Então eu acho que, como tudo, né, só vai se avançar se houver organização popular, se houver mobilização, né, se houver pressão, né, para que as coisas mudem. Esperar que as coisas mudem sozinha ou só por iniciativa do governo, né, não vamos ter resultados, enfim, positivos. Correto. Nós vamos continuar a nossa conversa logo depois do intervalo com a Anita Prestes aqui no Docto Entrevista, falando um pouco mais dessa rica história do nosso Brasil.